Muito bom dia e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa, seus projetos, em tudo que você fizer. Que a misericórdia e a bondade do Senhor te acompanhe. Hoje, nessa manhã, lembre-se que Jesus disse: Eu sou o pão que vim dar vida ao mundo inteiro. Eu sou o pão da vida. Quando você ouve a palavra de Deus, você consegue ver tantas advertências que a Bíblia tem, mostrando as ciladas camufladas que às vezes está diante dos teus olhos e você ainda não percebeu. Deus é onisciente, é onipotente, onipresente. Ele conhece as armadilhas que você pode cair. Porém, se você conta com a ajuda de Deus, ele vai te livrar você da espada e do perigo. Nós pregávamos domingo sobre o rei Ezequias. Quando ele assumiu o reinado dele, o antecessor dele fez tudo que era mal, tudo que era errado. Quando ele assumiu o reinado, ele fez tudo diferente, porque Deus não se manifestava com o rei antecessor. Deus não pode agir onde há desobediência, imundícias. Deus é santo. Então, rei Ezequias mandou reparar o templo que estava em ruína, os levitas que não cantavam, o sacerdote que não pregava. E ele tirou toda a imundícia que havia. Fez altares. E assim, passado essas fidelidades, veio Senaqueribe contra Ezequias. Porque o inimigo é assim, se você quer crescer, então se prepare que vai vir perseguição, calúnia, difamação, vai vir pedradas. Porque a sua luz incomoda as trevas. Então Senaqueribe veio com exército para destruir Ezequias e tomar a cidade de Jerusalém. Porém, a Bíblia disse que Ezequias, ele foi lutar com Ezequias. Ele se preparou, mesmo sabendo que o exército dele era bem pequeno e o de Senaqueribe era milhões e milhões. Ele não teve medo, porque ele podia contar com a ajuda de Deus. Existe inimigo na nossa vida que humanamente, mano a mano, você não vai vencer. Com a força do seu braço, você não vai vencer. Não adianta, você não vai vencer. Existem inimigos que é só Deus. Existe remédio que o médico vai te dar repouso, você vai ser curado. Mas existem doenças que o remédio não consegue a cura. Esse é o inimigo invencível ao homem, mas para Deus não. Então Ezequias sabia disso, por isso que ele andou em fidelidade. E quando ele pôde contar com a ajuda de Deus, Deus se manifestou. Deus já não se manifestava no rei antecessor, mas em Ezequias Deus se manifestou, porque Deus viu que ele queria algo com Deus. Ele queria o melhor. Então, a briga foi travada, o exército, e a Bíblia diz que Deus enviou apenas um anjo só. Muitas vezes a gente oramos ou vemos algumas orações, olha Senhor, envia o seu exército de anjos. Não precisa. Deus enviou só um anjo só um, e destruiu todo o exército de Senaqueribe. E os homens de Ezequias, nenhum deles puxaram a sua espada, porque não foi preciso. Deus apenas com um anjo destruiu o exército de Senaqueribe. E a Bíblia diz que Senaqueribe voltou com o rosto coberto de vergonha. Voltou para a casa dele e o próprio filho matou ele. É assim que acontece com aqueles que caluniam, que falam mal de você, que te perseguem, que querem o teu mal. A tua arma é a tua fé, é a tua oração.
Como que você vai tentar vencer o inimigo alimentando ele? Não tem como. Você não consegue vencer o inimigo com a força do seu braço, com a sua capacidade. Mas você precisa entender que tem inimigos que são invencíveis para o homem. Mas para Deus, não. Tudo é possível que crer. Que você possa se unir a Deus. Que você possa ter um exemplo como Ezequias. Ele arrumou aquilo que estava em ruína. Tudo que estava em ruína, ele consertou. E depois dessas fidelidades, Deus se manifestou e abençoou. Lembra que quando Gideão estava malhando trigo no lagar, Deus falou: homem valente, Deus é contigo. E ele começou a indagar: mas se o Senhor é comigo, por que me vê tudo isso e tal? Aí Deus falou bem assim: então vai nessa tua força aí que você acha que tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Aí ele falou: ixi, meu Deus, agora, aí ele se humilhou. Porque Deus falou: uai, então vai nessa tua força e livre Israel, já que você é forte, então vai lá. A Bíblia diz que Israel estava sendo humilhado pelos exércitos que vinham contra ele. Eles plantavam e o exército dos seus inimigos levavam seus plantios. Então, até que Deus falou bem assim: já que eu estou contigo, Gideão, você destruirás os inimigos como se fosse um só homem. Os amalequitas que vinham contra ele, os cananeus, jebuseus. Veja, Deus falou: já que eu estou contigo, você vai ferir esse exército como se fosse um só homem. Então essa é a diferença. Você quer vencer os inimigos que são invencíveis, os problemas que você acha que não tem jeito para o médico, para a ciência, para todas as esferas, o financeiro, família. Entrega nas mãos de Deus, confia e ora, encara esse gigante. Não é pela força do teu braço, mas pela tua fé, você vai ter êxito, vai ter vitória, vai ter triunfo sobre esse inimigo. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos nesta manhã e pedimos a tua proteção divina e poderosa. Que o Senhor abençoe a todos, amigos e irmãos que ouvem essa palavra. Proteja eles com teu manto sagrado. Livra eles, Senhor, de todos os males. Que eles possam confiar na tua graça e na tua misericórdia. Pai querido, em nome de Jesus, que assim seja, para a glória do teu santo nome, que todos sejam alimentados e confiem na tua palavra. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Fique todos na paz e um ótimo dia.